Hoje, a gente vai mergulhar na história de uma verdadeira revolução na medicina. E olha, não se trata de uma cirurgia inovadora ou de um remédio milagroso, não. É algo bem mais profundo, uma mudança radical na forma de pensar. E tudo isso começou com uma pergunta, uma única pergunta bem simples de um paciente. Beleza, então para a gente entender essa revolução, a gente tem que ir na fonte, né? E a fonte é essa aqui. Tudo começa com este artigo. Parece só mais um papel, mas o que está escrito aqui mudou para sempre o jeito que a medicina é feita e ensinada. E no coração disso tudo está essa pergunta. Uma pergunta super humana, super direta. Doutora, isso vai acontecer de novo? Uma pergunta que uma médica lá naquela época, usando os métodos tradicionais, simplesmente não conseguia responder. Pelo menos não com a certeza que o paciente tanto precisava. Então, vamos imaginar a cena. Pensa num hospital-escola, sabe? Cheio de movimento. E lá está uma jovem médica residente, recebendo um paciente de 43 anos que acabou de passar por um baita susto. A primeira convulsão do tipo grande mal. É claro que ele estava apavorado, né? Preocupadíssimo com o futuro, com medo de aquilo tudo acontecer de novo. E o que ela faz? Bom, ela segue o caminho que todo mundo seguia na época, o jeito tradicional. A primeira coisa é ir atrás de quem teoricamente sabia mais, os médicos mais velhos, os chefes. Ela vai consultar os superiores, confiando naquela hierarquia do conhecimento, sabe? Aquela que por gerações norteou a prática médica. E o conselho que ela recebe é esse aí. Um conselho baseado em anos de experiência, claro, na autoridade do médico mais sênior. Mas percebe que falta uma coisa? Falta o principal, dados concretos. A resposta é vaga, falar que o risco é alto. O que isso quer dizer exatamente? Não dá para quantificar o risco de verdade para o paciente. Então, esse é o ponto. A abordagem tradicional, por mais bem intencionada que fosse, deixava o paciente assim, com medo, com uma incerteza que não passa, sabe? Em vez de sair de lá com clareza, com alguma sensação de controle, ele saía com mais angústia. Só que, para essa residente, essa resposta vaga simplesmente não servia. Aquela angústia do paciente mexeu com ela, e isso foi um empurrão que faltava para ela ir atrás de um jeito melhor de fazer as coisas. Uma nova forma de praticar a medicina. E aí vem o clique, o momento da virada. É quando ela se dá conta de que, na verdade, ela não sabe o prognóstico real. E, em vez de aceitar isso, ela decide, quer saber? Eu vou descobrir por mim mesma. Ela percebe que o conhecimento que vinha só da tradição tinha um limite. E é nessa busca que ela encontra uma filosofia que estava começando a ganhar força, a medicina baseada em evidências. A ideia era bem diferente. Em vez de se basear só na intuição ou na experiência pessoal, o foco passava a ser o exame de evidências, de dados que vêm da pesquisa clínica. Era uma nova base para tomar decisões. Tá, mas isso nos leva a uma pergunta importante. Como é que essa nova forma de pensar funciona na prática? Para a gente entender de verdade, vamos acompanhar o passo a passo da residente nessa busca dela por respostas de verdade, por respostas concretas. E olha só que interessante o processo. É super sistemático. Não é mais uma opinião, agora existe um método. Aquela pergunta vaga do paciente vira o ponto de partida para uma busca super direcionada, atrás de informação de qualidade. E talvez o mais incrível disso tudo seja a eficiência. Dá uma olhada nesses números. Com menos de $3 e em só meia horinha, a médica conseguiu acesso à pesquisa de ponta, a um tipo de conhecimento que podia literalmente transformar a vida daquele paciente. Agora, com esses dados na mão, a conversa com o paciente podia ser outra, completamente diferente. Uma conversa baseada em fatos, em números, e não mais em achismos ou suposições. Lembra do risco alto? Então, agora, em vez disso, ela podia dar uma probabilidade de verdade, um número. Olha, no primeiro ano, o risco de acontecer de novo fica entre 43% e 51%. Isso sim é uma informação concreta, palpável. E mais do que isso, ela podia também dar uma luz no fim do túnel, uma perspectiva mais otimista. Se o paciente ficasse 18 meses, 1 ano e meio, sem ter nenhuma crise, o risco de ter outra caia para menos de 20%. É uma baita diferença, né? E aí está o resultado final. Aquela angústia, aquela apreensão meio vaga foi trocada por um entendimento claro do que poderia acontecer. Agora o paciente tinha conhecimento. E com conhecimento, ele se torna um parceiro no próprio tratamento, entende? Ele participa das decisões. Quando a gente coloca um do lado do outro, assim, a diferença é gritante. O poder dessa mudança de paradigma fica muito, muito claro. A gente sai da incerteza e vai para a precisão,
sai do medo e vai para o empoderamento. É uma transformação completa. É incrível pensar que a história desse único paciente é, na verdade, um retrato em miniatura de uma revolução gigantesca que mudou não só a educação médica, mas a prática do dia a dia nos hospitais e consultórios do mundo todo. Mas aí sempre surge aquela dúvida, né? Será que esse foco todo em dados, em evidências, significa que a gente joga fora a arte da medicina? Que a experiência, a intuição do médico perdem o valor? Mas não é nada disso. O próprio artigo original deixa bem claro que não é uma coisa ou outra. Pelo contrário, a medicina baseada em evidências, na verdade, junta as duas coisas. Ela pega a experiência clínica, a intuição, e combina com as melhores evidências que existem. A ideia é criar uma prática médica ainda mais forte, mais confiável. No fim das contas, essa jornada toda que começou com uma pergunta simples de um paciente mostra pra gente o poder de uma outra pergunta. Como é que a gente sabe o que a gente sabe? Essa busca por uma resposta melhor não só começou uma revolução na medicina, como deixa uma reflexão no ar, né? Qual é o valor real da certeza? Tanto para quem está cuidando, quanto para quem está sendo cuidado.